Não tem como escapar, você está na Flama TV e você receberá agora uma lição de violência. Sim, porque eu vou falar de toda a discografia do Exodus. São 11 álbuns de estúdio e nenhuma balada. Acompanhe. Exodus, banda seminal do thrash metal dos Estados Unidos, uma das grandes, né, que compõe ali o rol de tantas outras grandes bandas de thrash metal dos Estados Unidos. O Exodus foi formado no final dos anos 70, em 1979, na cidade de Richmond, da Califórnia, e se estabeleceu como uma das grandes bandas da chamada Bay Area, a área da Baía de São Francisco, na Califórnia, e é considerada uma das grandes bandas do thrash metal. Nós temos aquela velha discussão sobre o Big Four, né? Aquelas 4 grandes bandas formadas pelo Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax. Temos também Big Six das bandas de thrash metal da Bay Area, né? Além do Exodus, temos o Testament, o Death Angel, o Last Rocket, Forbidden e Violence. São aí bandas que compõem esse outro conjunto de grandes bandas do thrash metal americano. Eu já falei de outras 5 bandas aqui no canal, além daquelas 4 do Big Four, também o Testament. E hoje eu vou falar então do Exodus e de toda a sua discografia, composta, como eles mesmos descrevem, por 11 trabalhos de estúdio e nenhuma balada. Então vamos aí para mais uma lição de violência. Por que essa banda é tão importante? Porque, né, ela tem uma discografia muito variada, né, ao longo dos anos, um catálogo realmente muito interessante e um grande clássico, né, que é o Bonded by Blood de 1985. Um disco que foi um dos primeiros grandes discos de thrash metal, né? Ele já estava pronto ali em 83, 84, mas ele só foi lançado em 1985, portanto depois dos primeiros lançamentos do Metallica e do Slayer, né, que foram lançados em 1983, o Killing All do Metallica e o Show No Mercy do Slayer. Mas enfim, depois disso, né, nós tivemos aí a banda em diversas fases, e a gente pode pensar em 4 fases, né? A primeira, que redundou no Bonded by Blood, com Paul Baloff nos vocais, né? E depois uma segunda fase com Steve Zetro Souza nos vocais, ele que ajudou a formar uma banda chamada The Legacy, que depois se transformou no Testament, né? E a formação com o Steve Souza, né, foi até mais ou menos ali começo dos anos 90, né, depois ele saiu da banda, houve um retorno do Paul Baloff, né, e infelizmente o Paul Baloff morreu em 2002, né, e aí novamente nós temos uma segunda de 3 passagens do Steve Zetro Souza no Exodus, né, quando a banda voltou, né, fez um comeback ali depois de vários anos, em 2004, lançando Temple of the Damned. Bem, mas depois dessa volta, surpreendentemente, Steve Souza deixou a banda e a banda deu lugar a um outro vocalista chamado Rob Dukes, com o qual a banda lançou 3 álbuns, né? Até que no final das contas o Steve Souza voltou à banda e a banda está aí já com uma formação mais estável nos últimos 10 anos, né? A banda, originalmente, ela tinha na sua formação o baterista Tom Hunting, né, que é o único membro original ainda na banda, mesmo que ele tenha saído durante um tempo por questões de saúde. Foi formada também na sua formação original por Kirk Hammett, né, o guitarrista do Metallica, que inclusive foi o responsável por nomear a banda, né, com esse nome, Exodus, e um outro guitarrista chamado Tim Agnello, né, e o vocalista Keith Stewart, né.
O membro que acabaria sendo um dos mais relevantes e talvez o mais importante da banda, o guitarrista Gary Holt, se juntou à banda depois, né, em 1981. E é o único membro presente em todos os 11 álbuns do Exodus, né? Bem, aí a banda teve também diversos baixistas, outros guitarristas acompanhando o Gary Holt, atualmente o guitarrista Lee Altos, né? Mas enfim, eu não vou perder muito tempo falando dessas diferentes formações do Exodus, vou falar da sua discografia, que é o que interessa. Então, vamos lá, vou falar sobre toda a discografia do Exodus e vocês vão acompanhar isso agora. Muito bem, vamos lá então falar de toda a discografia, apresentando como sempre um ranqueamento que vai daquele que eu considero o pior álbum até o melhor. Não necessariamente o pior álbum é um álbum ruim. Em alguns casos, algumas bandas, né, lançam álbuns muito ruins. Um exemplo maior disso é o Metallica com Saint Anger, né, um disco realmente muito ruim. Mas o pior disco do Exodus ainda é um disco interessante, embora seja um disco que quando foi lançado eu ignorei completamente, né? E até na verdade, no início eu realmente só tinha, né, em vinil o Bonded by Blood, o Pleasures of the Flesh e o Fabulous Disaster, né? E aí depois de muito tempo é que eu fui me inteirar da outra discografia, da discografia posterior do Exodus, né? Para falar a verdade, só mais aí em torno dos últimos 10 anos, né? E esse álbum aqui, Force of Habit, de 1992, é considerado o álbum menos bem sucedido desta banda. De fato, nós temos aqui uma capa estranha, né? Diferente, com uma proposta artística bem inusitada, né? E musicalmente também, né? Um álbum mais diferentão do Exodus, né? Com faixas mais cadenciadas, né? Uma faixa que é a faixa de maior duração de todas as faixas dos discos do Exodus, é a faixa Architect of Pain. Além de um cover, dois covers, né? O cover dos Rolling Stones, Beach, e uma outra faixa chamada Pump It Up, também é um cover. Bem, esse álbum aqui, ele é um dos álbuns que é mencionados quando se fala nos grandes álbuns ruins da história do heavy metal, né, em geral. Nós temos essa célebre edição da revista Road Crew, né, uma edição de abril de 2015, né, a número 195, que fala desses grandes fracassos, né? E aqui nós temos justamente o Saint Anger, o Virtual Eleven do Iron Maiden e o Turbo Lover do Judas Priest, né? E aí nós temos, além desses, mais 50 discos considerados ruins, e o Force of Habit é indicado como um deles, né? Mas mesmo assim é um álbum que eu considero interessante, né? Ainda que não um grande álbum, portanto ele fica em 11º lugar na minha lista. Em 10º lugar, um álbum que foi lançado ali mais ou menos na mesma época, em 1990, esse aqui, Impact is Imminent, 1990. Esse álbum aqui é também um álbum que foram os dois últimos, esses dois últimos da lista foram também os dois últimos que eu adquiri em minha coleção. Mas é um álbum que eu considero interessante e é um pouco subvalorizado, né? Mas que vale a pena, né, ter uma nova chance. A faixa título é muito boa, The Lunatic Parade também é uma boa faixa, e a última, Crash Under Pressure, também é muito boa. Enfim, é um disco interessante. Esses dois discos, né, eles não têm o Tom Hunting na bateria. São discos também um pouco menos agressivos e velozes em comparação com o restante do catálogo. E é por isso também que eu mantenho esses dois como os álbuns, né, menos bem sucedidos desta banda. Agora, em 9º lugar, talvez um álbum que surpreenda, né, porque muitos consideram um dos melhores e até um clássico, porque é o primeiro álbum com Steve Souza, que é
Pleasures of the Flesh, de 1987. É um álbum que, assim, eu acho ele muito inferior ao Bounded by Blood e também ao álbum seguinte, Fabulous Disaster, que é bem melhor, né? Então, ok, tem alguns bons momentos, né? Inclusive tem algumas faixas aqui que o Paul Bailoff ele escreveu, né? Como Brain Dead, Seeds of Hate e a própria faixa título. E eu gosto da Parasite, além da Till Death Do Us Part. Mas eu acho um álbum, né, bom assim, mas nada que me chame assim tanta atenção, né? E aí é curioso, porque muitos não gostam da fase com o vocalista Rob Dukes, mas eu gosto, acho que os álbuns são muito bons e é uma sonoridade que constitui a banda nos últimos anos, aí nas últimas 2 décadas. Um peso, né, muito intenso, né, uma pegada bem mais pesada, técnica. É claro que tem a ver com o que é o thrash metal hoje em dia, a maneira como esses álbuns são produzidos, são gravados, né? Mas eu gosto bastante. Então todos os álbuns da era Rob Dukes eu acho muito bons, né? E são, de fato, talvez os álbuns mais pesados, né? Em alguns momentos parece até death metal, né? E então eu coloco em 8º lugar o álbum, esse aqui que foi o último álbum com Rob Dukes, né? Que é de 2008. É o segundo, né, de uma série, né, de The Atrocity Exhibition, né? Tem a exibição A e essa é a exibição B, The Human Condition. Então esse aqui fica em 8º lugar no meu ranqueamento. Um álbum que tem algumas faixas muito boas. Downfall, March of the Sycophants, Nankin, Democide, The Sense My Destroyer. Enfim, é um álbum bacana, né? É um álbum legal, mas eu prefiro desta série da exibição de atrocidade a primeira exibição, Exhibit A, ou exibição A, que é esse álbum aqui, lançado em 2007, né? Um ano anterior ao lado B, né, da exibição de atrocidade. E esse álbum aqui tem uma das faixas que eu mais gosto da era Rob Dukes, que é a faixa Children of a Worthless God, né, que é uma crítica ali enfim, é uma crítica ao extremismo islâmico, né, e o terrorismo. Ok, né, é uma questão controversa, mas é uma crítica, na verdade, ao fanatismo, né? E temos uma outra faixa nesse sentido que é Iconoclasm, né? E também eu gosto da faixa Bedlam 1, 2, 3. Enfim, esse álbum aqui então, The Atrocity Exhibition, Exhibit A, fica em 7º lugar na minha discografia, no meu ranqueamento da discografia do Exodus. Em 6º lugar, e como o melhor disco da era Rob Dukes, esse daqui, lançado em 2005, Shovel-Headed Kill Machine. Shovel-Headed Kill Machine. É o primeiro e, na minha opinião, o melhor álbum com o vocalista Rob Dukes. Tem uma faixa aqui, né, muito pesada, chamada Death Amphetamine. Enfim, é até difícil. A faixa título também é muito boa, né? Todas as faixas são boas, são fortes, são pesadas, pancadaria, sem misericórdia, uma lição de violência atrás da outra. Então eu gosto bastante desse álbum, que fica, no entanto, em 6º lugar, Shovel-Headed Kill Machine. Em 5º lugar, esse álbum aqui, Blood In, Blood Out, que é um álbum que foi muito difícil para a banda gravar, porque nessa época o Gary Holt estava substituindo, né, o Jeff Hanneman no Slayer, né, e ele teve ali que se desdobrar para dar atenção para as duas bandas. Mas, inclusive, assim, ele participou da gravação, mas não participou da turnê. Mas é um disco muito bom, com inclusive a participação do próprio Kirk Hammett, fazendo solo numa faixa chamada Salt the Wound, né? Salgue a Ferida. Enfim, um álbum bem legal.
também muito pesado, como é típico do Exodus nesse período da sua atividade, né? E como eu disse, eu gosto bastante desta fase da banda aí dos últimos anos, né? E gosto bastante também do último álbum lançado pela banda em 2021, que é esse aqui, Persona Non Grata. Estou até aqui usando a camiseta, né? Porque a banda fez justamente há um ano atrás, em dezembro de 2022, um show dessa turnê aqui, né? Chamada The Beatles Will Continue Tour, né? Que remete a uma das faixas aqui do álbum, que eu acho muito bom esse álbum. É um álbum pesado, é um álbum complexo, né? Talvez assim, uma questão que é muito debatida é que o Exodus, né, por conta da técnica especialmente dos guitarristas, tem que dar espaço para solos, cada um faz um solo, aí tem muitas levadas de bateria, sessões rítmicas diferentes, diversas, diversificadas, e uma sonoridade talvez um pouco mais complexa do que seria, digamos, esperado. Mas mesmo assim eu acho muito bom, acho realmente, né, a pegada do Exodus hoje em dia, né? Eu acho que depois lá do Bounded by Blood, a banda ela tentou explorar temas assim mais digamos assim, com mais ironia, mais humor, perdeu um pouco dessa agressividade do Bounded by Blood, e essa agressividade foi redescoberta, repaginada nos álbuns aí dos anos 2000. Muito bem, mas eu ainda coloco um álbum daquela fase ali anterior, né, a essa segunda fase, ou terceira, ou quarta da banda, como queiram, dos anos 2000, é um álbum que é o terceiro álbum da banda, né, que eu considero o melhor da primeira fase com o Steve Zetro Souza, que é esse aqui, Fabulous Disaster, de 1989. É um álbum que também tem isso que eu falei, uma pegada meio humorística, tal, inclusive a capa, né, remete a isso. Mas, e aí nesse sentido eu até faço um paralelo, né, a banda ela fica assim um pouco para trás em relação aos grandes, por ser assim, parece que não se levava muito a sério, o que é bom por um lado, né. E aí o paralelo que eu faço é com Tankard, na Alemanha, né, que é uma banda muito boa, muito consistente, mas que se leva menos a sério do que as três grandes bandas lá do thrash metal germânico, né? Creator, Sodom e Destruction. E o Exodus, com Fabulous Disaster, pelo menos lançou o álbum melhor do que o anterior, Pleasures of the Flesh, com destaque para a faixa título, a primeira faixa, The Last Act of Defiance, The Toxic Waltz, e por aí eu não gosto muito das faixas Lowrider e Cajun Hell, né? Que são muito citadas assim, mas enfim, é um álbum que eu não poderia deixar aí de colocar, digamos, entre os melhores do Exodus, e fica então em terceiro lugar esse álbum Fabulous Disaster. Agora sim, os dois melhores, né? E se vocês já devem saber qual é o melhor, talvez estejam ainda com dúvida para saber justamente qual é o segundo melhor álbum do Exodus. E o segundo melhor para mim é justamente aquele que representa esta fase mais atual da banda, que é o Temple of the Damned, de 2004, né? Tempo que, como vocês sabem, aqui não é um falso cognato em relação à expressão tempo, né, que remete à temporalidade, time. Não, é um conceito musical que também é usado, né, em português em alguns registros, né? Tem a ver, né, justamente com a questão do andamento musical, e por isso tem essa capa aqui, né, desse indivíduo aqui no piano. Mas é um disco que é um dos melhores daquela onda de discos que nos anos 2000 resgataram o thrash metal, que deu, né, que depois de estourar nos anos 80 ficou meio em crise nos anos 90, mas isso foi retomado no início dos anos 2000 com grandes lançamentos, né, inclusive daquelas bandas germânicas, né, que eu mencionei, né. O Creator lançou o Violent Revolution, o Sodom com M16, e o Exodus com esse daqui, assim como o Testament, né, que lançou The Formation of the Damnation, ali também
nos anos 2000, depois vieram o próprio Metallica com Death Magnetic, o Anthrax com Worship Music, enfim. Mas aqui, né, em Temple of the Damned, nós temos, na minha visão, a melhor apresentação, a melhor atuação, a melhor performance do Steve Zetro Souza, né? Que ele tem, esse nome é de origem portuguesa, ele de fato vem de uma família, tem assim, né, ascendência portuguesa, e aqui a banda tem, além do Gary Holt, Rick Hunolt, ainda nas guitarras, né? Ele que já não está mais na banda, Jack Gibson, que permanece, né, na banda, e o Tom Hunting, né, na bateria, né, que também foi uma volta, ele que tinha deixado, né, no início dos anos 90, né, como eu mencionei naqueles álbuns ali dos anos 90. Bem, então, o que nós temos em Temple of the Damned, né, todas as faixas são boas, mas as mais citadas e que de fato são as mais fortes são War is My Shepherd, Blacklist, Throwing Down, eu gosto bastante. Tem uma faixa chamada Impale, que é na verdade uma faixa antiga, né, que o Exodus inclusive composta pelo Kirk Hammett, né, que foi, digamos assim, engavetada, né, e foi aqui regravada, ou gravada e apresentada pela primeira vez num álbum de estúdio. Ela já aparecia numa versão ao vivo nesse álbum aqui, Another Lesson in Violence, né, que é um álbum que foi lançado em 97, né, na volta, né, do Paul Bailoff à banda, né. Mas enfim, é um álbum que eu considero ali o melhor da fase atual do Exodus, o melhor com o Steve Zetro Souza, né? Temple of the Damned de 2004. Por fim, como vocês não duvidavam, né, o melhor álbum do Exodus é disparado Bounded by Blood, de 1985, um dos clássicos absolutos do thrash metal. Uma verdadeira lição do que é o thrash metal, dispensa apresentações, comentários, todas as faixas são maravilhosas, né? Vou mencionar todas, a faixa título, depois temos a faixa que é o nome da banda, a faixa Exodus, a terceira faixa, And Then There Were None, And Then There Were None, essa é difícil de pronunciar em inglês, né? Para alguém que não fala tão bem quanto eu. Mas é uma grande faixa, assim como a Lesson in Violence, clássica, Metal Command, Piranha, ou Piranha, para facilitar, No Love, Deliver Us to Evil e termina tudo com Strike of the Beast, né? Para terminar de uma forma como, inclusive, a forma também com que a banda até hoje termina os seus shows. Então, né, e aqui nós temos a formação aí dessa primeira versão da banda, né, assim, do primeiro trabalho, porque como eu disse inicialmente, né, a banda tinha uma formação diferente, só sobrou o Tom Hunting, mas os guitarristas Rick Hunolt e Gary Holt, o baixista Rob McKillop e o saudoso Paul Bailoff, ou Paul Baloff, como quiser. Enfim, Bounded by Blood, melhor disco do Exodus, né? E eu já mencionei esse álbum ao vivo aqui, né? O Another Lesson in Violence. Vale mencionar esse outro aqui também com o Steve Zetro Souza, né? Good, Friendly, Violent Fun. Diversão violenta e uma boa diversão violenta e amigável. Eu espero que eu tenha oferecido justamente isso no vídeo de hoje. Uma boa diversão amigável de violência ou de violência amigável, ok? Tem um outro álbum ao vivo, né, de 2004, um álbum official bootleg, né, um pirata que se tornou oficial, foi lançado em 2004, 2005, ali como resultado da turnê do Temple of the Damned, e um outro ao vivo no Wacken, né, com vídeo, né, e o CD, inclusive com um documentário, né, da história da banda,
que, especialmente naquela época ali com o Rob Dukes, né? É um pacotinho, né? Eu já tive aqui esse combo muito interessante, pena que não tenho mais. Que tem o nome Shovel Head Tour Machine Live at Wacken e Other Assorted Atrocities, né? Lançado em 2010. Bem, então, meus caros, foram esses meus comentários sobre o Exodus. Eu espero que vocês tenham gostado desta lição e continuem ligados aí no canal. Comentem, né? Digam o que vocês acham do Exodus, da sua discografia. Se de fato, como eu estou dizendo, o Bonded by Blood é muito superior a todos os outros, mesmo os outros também sendo bons álbuns e não havendo nenhum álbum absolutamente terrível, né? Qual é a opinião de vocês? Vocês preferem o Steve Zetro Souza, o saudoso Paul Bailoff ou Rob Dukes? Diga aí nos comentários, continuem acompanhando esse canal e até a próxima.